Amém, queridos? Nós estamos aqui em Brejinho, né? Na graça do Senhor. Amém. Sou Luciano, um prazer grande estar com vocês. Vamos seguir no conhecimento de Deus? Amém. Quero orar antes para que o Espírito Santo nos ajude na ministração da palavra. Vamos orar juntos? Vamos? Amém. Pai querido, nós te damos graças pela sua palavra, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Amém. Pedimos, Pai, que o Senhor nos revele as Escrituras essa noite, para nós sairmos daqui edificados, Pai. Amém. Queremos conhecer a sua vontade sobre perseverança em fé, em nome de Jesus, amém. Amém. Bem, amados, o texto que nós vamos expor hoje está em Hebreus 10, versículo 32 em diante, irmãos. Foi o texto que nós lemos no início. Eu vou ler com vocês novamente e acompanha comigo Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta de sofrimento, ora expostos como em espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com espólio, com alegria, o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé, para a conservação da alma. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Só até aí, irmãos. Bom, quem foi que escreveu essa carta aos Hebreus? Nós não sabemos, não diz quem foi exatamente quem escreveu, mas foi uma pessoa que conhecia muito bem os princípios judaicos. Conhecia muito bem a lei de Moisés, conhecia muito bem o sacerdócio, conhecia muito bem todos os princípios do Velho Testamento. Tudo aquilo que os judeus viviam no Velho Testamento. Judeus são chamados de povo de Deus segundo os relatos do Velho Testamento. E, irmãos, essa pessoa, ele é um cristão, ele tem um coração pastoral, e ele tem uma misericórdia muito grande com esses irmãos que entregaram o coração a Jesus e estavam sofrendo por causa disso. Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós pensamos que porque entregamos a nossa vida a Jesus, ou porque alguém entrega a vida a Jesus, nasce de novo, entra na igreja, todos os seus problemas serão resolvidos. Mas muitas vezes acontece o contrário. Aumenta a quantidade de problemas porque a pessoa começa a ser perseguida por causa de Jesus. É o que esse livro fala. O livro de Hebreus mostra o sofrimento das pessoas que tinham entregado o coração a Jesus. A sociedade em que eles moravam e viviam estava perseguindo. Seus familiares os perseguiam. Seus amigos não mais andavam com eles. Muitos estavam perdendo seus empregos. Outros estavam perdendo seus bens. E muitos estavam morrendo por amor a Jesus. Esse povo aqui, irmãos, que recebia o Senhor, que recebia a vida eterna, estava sofrendo demais por causa do Senhor. E o autor de Hebreus escreve a carta para que eles permaneçam firmes. Amém. Para que eles não desistam. Amém. Existe grande galardão em ficar firme no Senhor. Amém. Amém? Não é porque nós estamos passando por dificuldades que nós vamos abandonar nossa fé. Pelo contrário, passamos por dificuldades, nossa fé aumenta mais ainda. Amém. Então, o que está acontecendo aqui? O autor de Hebreus, ele usa a estratégia, olha que lindo isso. Ele usa a estratégia de doutrina. Ele passa a palavra de Deus para os irmãos que estão sofrendo, porque ele acredita que doutrinariamente, se esses irmãos forem fortes, doutrinariamente esses irmãos vão vencer as dificuldades. Amém. Então ele usa a doutrina, irmãos, para fortalecer as pessoas. Amém? E qual é a doutrina que ele usa? Ele usa a doutrina de Jesus. Amém. Ele mostra como Jesus é superior a todas as realidades do Velho Testamento. Porque, irmãos, muitos judeus que tinham entregue o coração a Jesus estavam desistindo da fé em Jesus e voltando para o judaísmo. Então o autor de Hebreus mostra como Jesus é superior a tudo que tem no Velho Testamento. Ele mostra que Jesus é superior aos anjos. Ele mostra que Jesus é superior a Moisés, que Jesus é superior a Abraão,
que Jesus é superior a Josué. Ele mostra que Jesus é superior ao sacrifício levítico. Ele mostra que Jesus é superior a todos os rituais, a todas as ordenanças do Velho Testamento. Ele diz: como abandonar tão grande salvação? Se Jesus é superior a tudo isso, o que é que nos firma, irmãos? Saber que Jesus é superior. Amém. Saber que a nossa fé em Jesus Cristo não é uma fé num qualquer. A nossa fé em Jesus Cristo não é uma fé numa pessoa que não possa se compadecer de nós. Não, irmãos, nossa fé é uma fé em algo seguro. Aleluia. A nossa fé é uma fé em algo que se sustenta. Amém. Aleluia. Mesmo que nessa terra aconteça o que aconteceu aqui com esses irmãos, eles estavam sofrendo, mas eles estavam olhando para o céu. Amém. Aleluia. Eles estavam olhando para a eternidade. Amém. Eles não estavam preocupando com as dificuldades da terra. O foco deles, irmãos, era a ressurreição dos mortos. O foco deles era saber que um dia eles teriam uma cidade celestial e iriam viver para sempre com o Senhor. Amém, Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Essa é mais ou menos a introdução desse texto, a introdução desse livro. É mais ou menos isso que o livro está dizendo. Ele mostra a superioridade de Jesus em relação a todos os rituais do Velho Testamento. Desde o primeiro capítulo até o último capítulo ele mostra isso. E o povo então está recebendo instrução doutrinária para ficar firme. Amém. Amém? Amém? Aleluia. E o texto que nós lemos aqui, a partir do versículo 32, ele está dizendo assim, ó, Hebreus 10, 32. Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimento. Ele está dizendo, olha, vocês estão lembrados que quando vocês receberam a vida eterna, os olhos de vocês foram iluminados. Amém. Jesus Cristo brilhou no coração de vocês. Aleluia. Aleluia. A revelação do conhecimento de Deus, a luz de Deus brilhou no coração de vocês. Amém. Vocês se lembram que depois que isso aconteceu, vocês começaram a sofrer tribulações, começaram a padecer lutas? Amém. Entendem, irmãos? Foi o que eu disse no início. Recebe Jesus, espera que tudo seja resolvido. Muitas vezes não. O que Jesus veio resolver são os nossos pecados, irmãos. Amém. Ele veio resolver o que ele propôs a resolver, ele resolveu, que foi justamente os nossos pecados. Amém. De nos ligar a Deus. Nós estávamos separados de Deus por causa dos nossos pecados. Isso Jesus fez. Aleluia. Isso Jesus conquistou para nós na cruz do Calvário. Aleluia. Hoje nós temos paz com Deus através do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Amém. Mas um dia lá no céu, aí sim, não haverá mais dor. Amém. Aí sim, não haverá mais sofrimento. Aí sim, irmãos, haverá toda a riqueza e toda a prosperidade manifestada na nossa vida e nós teremos um corpo glorificado. Amém. Estão entendendo alguma coisa, irmãos? Amém. Amém. Então ele está dizendo, lembrai-vos, se lembre que você conheceu Jesus, foi iluminado e passou por luta. Ou seja, é normal passar por dificuldades. Amém. Não é porque conheceu Jesus que todos os problemas serão resolvidos. Não, é normal. É isso que ele está mostrando. Vocês passaram e vocês sofreram. Ele mostra o que aconteceu. Ele diz assim, ó, muitos expostos como em espetáculo, tanto de vergonha quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes daqueles que desse modo foram tratados. Ele está falando aqui, olha, muitos de vocês passaram como se fosse um palhaço do circo. Eles eram ridicularizados porque receberam Jesus Cristo como o Senhor da vida deles. Muitas vezes acontece isso conosco, não é, irmãos? Amém. Aí tem Jesus e muitas vezes nossos familiares ridicularizam a gente. Ah, esse povo aí é doido. Esse povo aí é bobo, é besta. Esse povo aí, agora só quer saber de Jesus. Aí nós somos muitas vezes, irmãos, ridicularizados dentro da nossa própria casa. Ridicularizados no nosso trabalho. Ridicularizados em várias situações em que nós vivemos. Mas o texto diz, lembrai-vos. Lembrai-vos que isso é uma coisa que acontece mesmo. Amém. Estão entendendo, irmãos? Amém. E este povo aqui, os hebreus, eles eram colocados como espetáculo. É como um palhaço no circo. Que está lá no circo e todo mundo olhando para o palhaço dando risada. Mas só que nós não estávamos fazendo gracinha. Nós estávamos sofrendo, irmãos. Amém. E muitas vezes sofremos e somos tidos por vergonha. Alguém aqui já passou vergonha? Amém. Eu sei que a Bíblia diz que nós não devemos nos envergonhar. Amém? Amém. Mas nós passamos vergonha por amor a Jesus. Nós não nos envergonhamos, mas passamos por vergonha. Amém. Eu não me envergonho do Evangelho, diz Paulo em Romanos capítulo 1, versículo 16 e 17.
Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mas você passa por situações onde você é envergonhado pelo mundo. É isso que ele está dizendo. Os irmãos estavam passando por opróbrio. Opróbrio é vergonha. Tribulação, vergonha. Depois eles serem iluminados. Estavam sendo maltratados. E alguns estavam sendo coparticipantes disso. Ou seja, estavam vendo os irmãos passando por isso e passando também por amor a Jesus. Amém. Aí ele diz no versículo 34, porque não somente vos compadecestes dos encarcerados. Porque, irmãos, eles estavam se compadecendo dos encarcerados. Que história é essa dos encarcerados? Que história é essa de pessoas presas? É isso mesmo, irmãos. Naquele tempo, muita gente estava sendo presa por causa do Evangelho. Muita gente, irmãos, foi colocada na cadeia por causa de Jesus. Esses países onde eles estavam, eram países onde não podia confessar Jesus Cristo como o Senhor da sua vida. E então, irmãos, eles eram colocados na cadeia, só porque tinham Jesus como o Senhor da sua vida. Semana passada, irmãos, na Nigéria, 11 cristãos foram decapitados por causa de sua fé em Jesus. Entendem isso? Amados, a nossa esperança não está nessa terra. Nós estamos aqui só de passagem. Alguém pode dizer glória a Deus? E ele continua dizendo, nós estamos se compadecendo dos encarcerados, ou seja, muita gente está sendo presa por amor a Jesus, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens. Sabe o que é espólio dos vossos bens? É gente tomando os seus bens por amor a Jesus. Você tem lá, trabalha, edifica, constrói a sua vida, tem seus bens, e o governo estava roubando os bens da igreja, porque a igreja era de Jesus, e eles não queriam, eles eram judaizantes, e os judaizantes não queriam que a igreja crescesse, então eles tomavam os bens das pessoas. O que você iria fazer se alguém fosse à sua casa hoje e tomasse todos os seus bens, seus carros, seus bens de casa, tudo que você trabalhou para construir sua casa, e você não tivesse nada nesse mundo? Qual seria a sua atitude? A Bíblia diz, olha só, irmãos, a fé que esse povo tinha, a Bíblia diz que eles se alegravam. Amém. Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Amém. Eu vou explicar de novo. Eles se alegravam. Eles perderam seus bens por amor a Jesus, mas se alegravam. Amém. Olha uma pessoa que está ao seu lado e fala isso para ela. Você está disposto a sofrer por amor a Jesus? Se nos dá, vai ficar. O Senhor está nos ensinando hoje de noite. Olha só, eles se alegravam, perdiam seus bens e se alegravam. Sabe por quê, irmãos? Veja o versículo 34, olha só. Parte B. Eles tinham consciência, eles tinham ciência, eles sabiam que eles possuíam patrimônio superior e durável. Oh, glória! Esse é o segredo, irmãos. Porque nós nos alegramos quando muitas vezes as coisas não funcionam bem na terra. Não perdemos a nossa paz, não perdemos a nossa alegria. Por quê, irmãos? Porque nós temos um patrimônio superior e durável no céu. Glória a Deus, igreja. Glória a Deus. Aleluia. Então, se você sofre por amor a Jesus, você não está triste, você não está preocupado, porque o seu patrimônio no céu é superior. E o texto diz que o patrimônio que nós temos é superior e durável. Sabe por que é durável? Porque lá a traça e a ferrugem não consomem e não corroem. E lá no céu nem o ladrão rouba. Oh, glória! A traça não corrói, a ferrugem não come e o ladrão não rouba. Nosso patrimônio é um patrimônio durável. Nosso patrimônio é um patrimônio superior. Amado, quando você vai para Apocalipse, no final do livro de Apocalipse, você vai ver a terra onde você vai morar. Ou melhor, o lugar onde você vai morar. O novo céu e a nova terra que o Senhor vai trazer. Aleluia. As praças são de ouro. Aleluia. As pérolas, as portas são de pérolas. É extraordinário o lugar que nós vamos morar, irmãos, e nós teremos para sempre Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, diante dos nossos olhos. Vocês estão entendendo alguma coisa? Amém. Aleluia, louvado seja Deus. Eles estavam olhando para o céu, eles estavam olhando para a glória, eles estavam olhando para o que é sustentável, durável e superior. Amado irmão, para de olhar para as coisas dessa terra. Tudo passa aqui embaixo. Tudo passa aqui embaixo. Esses irmãos eram um exemplo de fé. Era uma fé perseverante. Era uma fé que olhava para o Senhor. Aleluia.
Amém, irmãos? Amém. Versículo 35, olha que maravilha. Hebreus 11, versículo 35. Acompanha comigo, olha só. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Qual é o grande galardão? O que ele está dizendo? Uma terra, ou melhor, um patrimônio superior e durável. Amém. A nossa confiança em Deus tem grande galardão. Não abandone, irmão. Amém. Ei, amado, olha aqui para mim, todo mundo. Você serve Jesus, você está na igreja, você está levantando as mãos, você é fiel nas ofertas, você está envolvido com o Senhor, só porque tudo vai bem? No natural? Só porque as coisas estão funcionando bem? É por causa disso? Não. Não deve ser. O texto está dizendo, não abandone sua confiança. Amém. Aleluia, porque a sua confiança tem grande galardão diante de Deus. Aleluia. Tudo vai bem? Estamos felizes. Tudo vai mal no natural? Estamos felizes do mesmo jeito. Amém. Aprendemos a viver contente em qualquer circunstância. Deus seja louvado. Ele está dizendo, não abandone sua confiança. Vamos falar um para o outro. Isso é a igreja, irmão. A igreja precisa participar do culto. Vamos falar um para o outro. Estou falando, não abandone a sua confiança. Não abandone a sua confiança. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Versículo 36. Com efeito, temos um grande galardão, temos um patrimônio superior e durável. Então, com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Irmãos, ele está falando sobre perseverança agora. O assunto aqui é perseverança. Amém. É persistência, resiliência, é aprender a ficar firme em qualquer circunstância. Amém. Aquele que Deus chama, irmão, irmã, aquele que Deus vocaciona, aquele onde a graça de Deus opera, aquele que é chamado irresistivelmente, ele vai perseverar até o fim. Porque o Senhor é poderoso para suster, porque o Senhor é poderoso para nos manter em pé. Amém. Aleluia. Ele nos fortalece, Ele nos firma, Ele nos sustenta. O texto está dizendo, é necessário, irmãos, perseverarmos. Nossa parte aqui é perseverança, irmãos. É aprendermos a ficar firmes. Tendes necessidade de perseverança. A perseverança, a resiliência, a firmeza é você ficar firme em qualquer circunstância. É quando as coisas estão favoráveis, você está em pé, firme, olhando para o céu, olhando para Jesus, olhando para a ressurreição dos mortos. Amém. E quando a situação não está muito boa, você está olhando para a ressurreição dos mortos, olhando para Jesus, olhando para o céu. Aleluia. Vocês estão entendendo alguma coisa? Amém. Então tem necessidade, perseverança necessária. Na vida cristã, irmãos, uma das coisas mais importantes é perseverar. Perseverar na fé, perseverar na confiança, perseverar em olhar para a coisa certa. Muitas vezes, irmãos, nós olhamos para a direita, olhamos para a esquerda e esquecemos de olhar para o alto. A Bíblia fala, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A Bíblia diz: os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, não se abala, mas permanece para sempre. É uma persistência. Tem necessidade de perseverança. Por que isso, pastor? Porque é a perseverança que nos faz alcançar a promessa. Que promessa? Não é um carro novo. Que promessa? Não é uma casa nova. Que promessa? Não é um casamento. Que promessa? Não são as coisas dessa vida. O texto está falando que a promessa é o patrimônio superior e durável. O texto está dizendo que a promessa é encontrar-se com o Senhor face a face. O texto está dizendo que a promessa é ir para o céu. O texto está dizendo que a promessa é Jesus está voltando. Essa é a promessa. Eu misturei tudo, irmãos, mas a verdadeira promessa é: o Rei está voltando. Amém. Aleluia. Quando Jesus voltar, eu disse: quando Jesus voltar, aleluia, nós vamos receber o corpo glorificado. Aleluia. Quando Jesus voltar, nós seremos transformados. Aleluia. Quando Jesus voltar, meu irmão e minha irmã, nós vamos viver para sempre na sua presença. Aleluia. Estaremos para sempre com o Senhor. Esta é a promessa, a volta do Messias, a volta de Jesus. O Rei está voltando, Jesus está voltando. Aleluia. Veja como é a promessa, se é isso ou não. Olha só, versículo 36. O efeito tem necessidade de perseverança, perseverar em crer na volta de Jesus, havendo feito a vontade de Deus aqui nessa terra, fazendo o que Deus quer, perseverando, confiando, persistindo nas coisas do Senhor, não se importando com as dificuldades, não se importando com o espólio dos seus bens, não se importando com a glória deste mundo, mas persistindo, perseverando. A palavra de Deus diz: alcanceis a promessa.
E aí ele usa o versículo 37 para dizer qual é a promessa. Olha só. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Essa é a promessa. Aleluia. Ele está voltando, essa é a promessa. Amém. Quem disse que vem, virá. Amém. Quantos creem que Jesus Cristo está vindo? Amém. Essa é a promessa. Se nossa esperança, irmãos, em Cristo Jesus, estiver apenas nesta terra, nós somos os mais infelizes de todos os homens. Mas ela não está apenas nessa terra. A nossa esperança em Cristo Jesus está na glória. Aleluia. Está na sua volta. Aleluia. Nós vamos viver para sempre com o Senhor. Louvado seja o seu nome. Amém. Então tem necessidade de perseverança. Aquele que disse que vem, virá. Todavia, versículo 38, o meu justo viverá pela fé. Ele usa a perseverança de Abacuque. Ele usa a firmeza de Abacuque, onde ele diz que Abacuque acreditava na vinda do Messias. No caso aqui, Abacuque estava acreditando na primeira vinda de Jesus, na primeira vinda do Messias. Nós estamos acreditando na segunda vinda de Jesus. Amém. Porque ele já veio pela primeira vez. E ele está a caminho, aleluia, pela segunda vez. Então o texto aqui é a respeito da volta de Jesus. E sobreviver pela fé é viver crendo que ele voltará. É viver olhando para as coisas celestiais, que ele está vindo. É colocar os olhos na promessa. Isso é viver pela fé, não pelo que se vê. Pelo que se vê é o natural. Pelo que se vê, a nossa vida vai ficar uma montanha russa. Olha só o que é viver pelo que se vê. Um dia, quando as coisas estão bem, você está feliz, sorrindo. Isso é viver pelo que se vê. Outro dia, as coisas estão mal, você está triste, cabisbaixo. Isso é viver pelo que se vê. Quem vive pela fé está olhando a promessa. Amém? Amém. Está olhando a promessa, está olhando para Jesus. A sua vida não é uma vida de montanha russa. Não é um dia lá em cima, outro dia lá embaixo. Você não é crente montanha russa, você é um crente estável. Amém. Você é um cristão constante. Vocês estão entendendo, irmãos? Amém. Estável e constante, porque aquele que disse que vem virá. Aleluia. Jesus Cristo virá. Aleluia. Buscar a sua igreja. Louvado seja o seu santo nome. Por isso, irmãos, nós estamos vivendo pela fé nisso. Fé nesta promessa. Fé na promessa da volta de Jesus. Fé na promessa da volta do nosso Salvador. Fé na promessa daquele que diz que vem virá. Oh, glória, estão comigo, irmãos? Aleluia. Se retroceder, retroceder em quê? Retroceder em crer em Jesus na sua volta. Retroceder em ficar firme no Senhor. Se retroceder, o texto está dizendo, nele não se compraz a minha alma. Sabe, irmãos, nos últimos dias, o que nós mais vamos ver é a apostasia. Apostasia, irmãos, é a habilidade que as pessoas têm de ficar um pouco na igreja e se afastarem. E abandonarem o Senhor. Abandonarem os caminhos da vida. O nome disso é apostasia. Isso é retroceder. Muita gente está retrocedendo. É verdade. E Deus não se agrada disso. Deus se agrada dos que perseveram e ficam firmes até o fim. Amém. Não se preocupe, irmão, não desanime, porque muita gente vai desistir. Isso é coisa do final dos tempos. No final dos tempos haveria de vir apostasia. No final dos tempos, muita gente iria desistir. Está escrito na Bíblia Sagrada. Mas no final dos tempos, Deus iria abreviar o sofrimento por causa dos eleitos. Amém. Os eleitos iriam ficar em pé. Deus elegeu um povo, irmãos. Deus escolheu um povo antes da fundação do mundo, para que esse povo persistisse até o fim na promessa. Quem faz parte desse povo? Amém. Aleluia. Quem é esse povo? Ele vai dizer aqui, versículo 39. Olha quem é o povo. Nós, porém, nós somos o povo. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Amém. Nós, porém, não somos aqueles que vão dar um passo atrás, retroceder. Nós somos aqueles que avançam rumo à Canaã celestial. Amém. Rumo aos céus. Aguardando a volta do Messias. Nós somos aqueles que creem na promessa. Amém. O rei está voltando. Graças. A trombeta está soando. Ele vai chamar o meu nome. Ele vai chamar o seu nome. Amém. Aleluia. Senhor, obrigado pela sua misericórdia, Jesus. O Senhor está nos chamando à persistência. Amém, queridos? Amém. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Amado, retroceder é perdição. Retroceder é furada, irmãos. O Senhor nos chamou a ficarmos firmes na nossa fé. Para a conservação da alma.
A conservação da alma aqui é ser salvo, irmãos. Amém. É esse o assunto. Ele não está falando sobre conservar mente, vontade e emoções, não. Isso é errado. Isso é um entendimento errado, errôneo da Bíblia. A conservação da alma é ser salvo. Salvo no sentido mais literal da palavra. Ir para o céu, ir para a glória, viver com Jesus para sempre. Amém. É esse o contexto. A conservação da alma é essa. É um dia, quando Jesus Cristo voltar, ou quando você morrer, você se encontrar com o Senhor. Amém, filhos amados? Amém. Amém, pessoas, homens e mulheres de fé? Amém. Aleluia. Essa é a verdadeira fé. Então, agora no capítulo 1 de Hebreus 11, ele vai falar sobre essa fé. Não vamos sair do assunto. Não é porque ele coloca capítulo 11, versículo 1, que nós vamos mudar o assunto. O assunto não mudou, o assunto é o mesmo. Amém. Qual é o assunto? O assunto é perseverar em sua fé. Amém. São as realidades de perseverança da fé. Aí ele fala que a fé, ela é a certeza de coisas que se esperam. Olha o versículo 1, Hebreus 11. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Dentro do contexto, olha aqui para mim, igreja. Dentro do contexto, o que é esperar? O que a fé está esperando? O que? A vinda de Jesus. O que a fé está esperando? Hã? A vinda de Jesus. Então, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que coisas estamos esperando? A volta do Messias. A volta de Jesus Cristo. É isso que a fé espera. Ele não está dizendo, ora, a fé é a certeza de que um carro está vindo, um avião está vindo, uma casa nova está vindo. Não é isso que a Bíblia está falando. Muita gente usa esse texto para isso, mas esse texto não está falando disso. Esse texto está falando que, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam. Que coisas? A volta do Messias. O que ele acabou de dizer no versículo 32 até o versículo 39 é a volta do Salvador. O assunto não mudou. Fé é uma persistência em acreditar nas coisas que nós não estamos vendo. Amém. É a certeza de coisas que se esperam e convicção de fatos que se não vêm. Quais são os fatos que nós não vemos? A volta do Messias. O fato do seu retorno. O fato, meu irmão e minha irmã, da volta de Jesus. O fato do arrebatamento da igreja. O fato de novo céu e nova terra. O fato de o pecado ser completamente tirado de nós. O fato, irmão e irmã, de nós sermos levados para a presença do Senhor. Esses são os fatos. Os fatos dentro do contexto. Os fatos, irmãos, de recebermos um patrimônio superior e durável. Esses são os fatos. A fé é a certeza desses fatos. A fé é a convicção desses fatos que vão se realizar em nossas vidas. Louvado seja Deus. Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. E agora vamos encerrar a mensagem aplicando essa mensagem para nós. Aplicando para essa semana. Aplicando para esse mês de janeiro. Aplicando para o ano de 2020. Aplicando até a volta de Jesus. Em primeiro lugar, amados, essa mensagem é normal sofrer dificuldades depois que recebe Jesus. Não caia nessa furada de que recebeu Jesus nunca mais vai ter problema. Isso é uma mentira. É normal. Se sofre. Muitas vezes se sofre muito porque recebeu Jesus. Os amigos se abandonam. Algumas vezes a família te ridiculariza. As pessoas deixam você de lado. Só porque você tem Jesus no coração. Muitas vezes você faz a coisa certa no emprego e é demitido por causa disso. Porque o emprego que você estava era um emprego de falcatrua. Muitas vezes o dinheiro diminui porque o dinheiro que você ganhava era um dinheiro de coisas erradas. Qual é o problema, irmãos? Muitas vezes sofrer por amor a Jesus, depois que a gente recebe o Evangelho, é normal, não. É algo que acontece. Muitas vezes é assim. Então não desanime. Celebre. E não ache estranho. Não estranheis. Muitas vezes a gente olha assim e fica estranhando. Não, é normal. Lembrai-vos. Se lembra que isso pode acontecer. E se acontecer, o Senhor te fortalece. Glória a Jesus. Essa é a primeira aplicação. Segunda aplicação, irmãos, é saber que nós temos um patrimônio superior e durável. Essa terra não é o nosso céu. Verdade. Nós não estamos com nossa esperança em Cristo apenas nessa terra. Nós estamos aqui apenas de passagem. Não fica acumulando tesouro aqui, irmão.
acumule tesouro no céu. Amém. Lá no céu é onde você vai viver para sempre com Jesus. Amém? Seu patrimônio no céu é superior e durável. Aqui na terra, a traça, a ferrugem e o ladrão vão roubar, consumir, destruir. Mas no céu ninguém toca em seu galardão. Ninguém vai tocar no seu patrimônio superior e durável. Amém, queridos? Amém. Terceira aplicação da nossa mensagem hoje de noite, irmãos, é a necessidade de perseverança. Um crente é alguém perseverante, é alguém que persiste. Ele persevera até o fim. Aleluia. A perseverança está conectada, irmãos, a momentos difíceis. É saber viver em momentos difíceis, porque o seu foco é a coisa certa. Quando o nosso foco é a coisa certa, meus irmãos, nós podemos sofrer alegres. Amém. Que contradição, né? Que paradoxo, né? Passa por dificuldade e está alegre. Recebe o espólio dos seus bens e está feliz. Qual a razão disso? A razão disso é porque você tem uma promessa. Amém. Jesus Cristo está voltando para buscar a sua igreja. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. E a quarta aplicação da nossa mensagem nessa noite, para nós encerrarmos, é que a fé persevera. Amém. Fé é persistente. Nós somos aqueles que vivem pela fé, perseverando na volta do Messias, perseverando e confiando em nosso Deus, em nosso Pai. Amém. Nós somos aqueles, irmãos, que esperam, têm certeza de que aquilo que esperam já é seu. Amém. Nós somos aqueles que têm convicção dos fatos que não vêm. Por quê? Porque Deus nos deu sua fé. Amém. Em Atos 13:48 a Bíblia diz que os gentios ficaram muito felizes e creram todos aqueles que foram destinados à vida eterna. Deus tem nos dado fé. Amém. Aleluia. Graças. Deus nos entregou fé. E essa fé, irmão, nos deixa convictos, Amém. persistentes de que nosso Senhor Jesus está voltando. Amém. Amém, irmãos? Foram abençoados nessa noite. Amém. Deus continue engrandecendo sua palavra na sua vida, iluminando os seus olhos. Você que está acompanhando pela internet também, seja grandemente abençoado, seja grandemente edificado. Não caia nessa conversa errada de doutrina falsa, dizendo que a fé é para ser usada nessas coisas naturais aqui da terra. Isso é uma doutrina falsa. A fé que o Senhor nos fala em Hebreus capítulo 11 é para ser usada nas coisas celestiais. O Rei está voltando. Aleluia. Quando a Bíblia diz que nós vivemos pela fé, a Bíblia está dizendo, usando esse texto de Hebreus 11, que nós estamos focados no nosso patrimônio superior e durável. E escute, não é aqui. Esse patrimônio não é aqui nessa terra. Esse patrimônio é no céu. Amém. Louvado seja Deus. Vamos ficar de pé e vamos agradecer ao maravilhoso Jesus por sua bondade, irmãos. Aleluia. Graças. Pai querido, nós te louvamos, te agradecemos, te exaltamos. Sim, Pai. Obrigado, Pai, por essa fé que o Senhor nos deu, Sim. que persevera. Sim, Pai. Obrigado, Pai, porque todas as coisas estão contribuindo justamente para o bem daqueles que te chamam. Sim, Senhor. Graças, Pai, porque o Senhor nos chamou Sim, Pai. Obrigado. para uma rica esperança. Verdade. Obrigado pelo seu povo, Pai. Obrigado. Senhor, obrigado por sua misericórdia que nos alcançou. Sim, Senhor. Ó Senhor, muito obrigado, Pai, pela fé que o Senhor nos concedeu. Sim, Pai. Verdade. Te pedimos a sua ajuda hoje de noite. Sim. A sua ajuda, Pai, para entendermos que quando passarmos por dificuldades, o Senhor está conosco. Amém. E nós não precisamos ficar preocupados com o espólio dos nossos bens nessa terra. Pelo contrário, Senhor, nós podemos ficar felizes. Podemos estar felizes. Sim. Aleluia, porque o nosso patrimônio é celestial. Aleluia. Ele é um patrimônio durável Sim. e superior. Nos ensina isso, Pai, pelo Espírito Santo. Peço ao Senhor. Peço ao Senhor, Pai, compreensão sobre viver uma vida de fato na fé. Amém. Uma vida que glorifica o seu nome de persistência, Senhor. De firmeza nas suas promessas. E principalmente no que o Senhor acabou de dizer na sua palavra, Pai. Aquele que vem virá. Não tardará. Aquele que vem virá e não tardará. Amém. Aleluia. Levante as mãos e agradeça ao Senhor. Em nome de Jesus. Agradeça ao Senhor. Exalta o seu nome.